A gente aqui hoje colocou toda a oferenda para ele. Claro que quando fala do marinheiro sempre tem um peixe, sempre tem um coco, sempre tem uma rapadura, uma comida às vezes mais tradicional da região onde ele trabalhava, mas a gente coloca sempre as bebidinhas que ele sempre pede no terreiro, e sempre, todo terreiro, hoje a gente trabalha muito com cerveja, né? Então a gente tem uma cervejinha para o seu Martim, o famoso rum que ele gosta tanto de tomar. Aí tem gente que oferece o Martim mesmo, oferece outra bebida, não está tudo certo. O importante é a entidade que você trabalha, o terreiro onde você trabalha, aquilo que ela pede, te orienta. Esses elementos são para nos aproximar dessa frequência, dessa energia, e o que vale é o nosso respeito, a nossa fé por trás de tudo isso. Se você ainda não fez, eu te convido, coloca ao menos uma velinha. Se você não tem, então coloca um copo com água hoje, oferece, fazendo seu pedido, e amanhã você oferece de bom grado uma cerveja ou uma bebida, e pode ter certeza que, mesmo se você não conseguir oferecer, seu pedido é sempre ser atendido de acordo com aquilo que você precisa. A gente lembra sempre que é mediante a nossa devoção, mediante o nosso respeito, a nossa fé, que a gente vai alcançando as coisas. E parece assim comum, todo mundo já ouviu, nada acontece por acaso, e não tenha dúvida disso. Tudo que nos ocorre, ocorre para a nossa evolução, para o nosso crescimento, ocorre para a nossa transformação, para o nosso desenvolvimento. Não tenha dúvida disso. Seja em qual for a circunstância que você esteja hoje, você se encontra nesse momento. A gente vive sim momentos conturbados, momentos agitados, momentos com as mentes todas ansiosas, mas a gente vive também momentos de vida. É preciso vivenciar. O marinheiro traz sempre um chamado para a gente, para estar presente, né? A gente vai falar sobre isso, sobre o seu Martim principalmente. Ele sempre tem algumas frases assim que faz a gente situar aonde a gente se encontra. Ele sempre pergunta para as pessoas: onde você está? O que você está fazendo aqui? Você sabe que você veio aqui? O que você veio fazer? Mas é sempre uma conversa direta no coração. Às vezes ele pergunta: você morreu? Né? Um dia vi ele perguntando isso para mim, eu falei: poxa, porque eu não estou vivo ainda, eu acho que eu estou vivo. Mas é sempre algumas falas muito diretas para que a gente se desperte para o momento presente. Martim é uma energia de vibração, de alegria, de entusiasmo. Eles chegam, os marinheiros sim, todo cambaleando no terreiro, pedindo a sua bebida, né? Imagina você passando dias oceano afora, mares, grandes navegação, navegando. Quando você pisa em terra, você naturalmente está meio titubeando, assim, meio desequilibrado. Mas ele, quando ele vem justamente para limpar essas energias. E aí é tão irradiante quando ele chega com a sua dança, com a sua conversa, a sua música, vai contagiando. Daqui a pouco ele já começa a trazer a sua mensagem. Todas as entidades da Umbanda, ela tem como princípio trazer a caridade, trazer para dentro do terreiro e nos ensinar a prática da caridade, a prática do bem. Quantas são as nossas ilusões, quantos são os nossos medos, as nossas preocupações. A gente realmente está aqui vivenciando situações, vivenciando experiências. Aí a importância da gente sempre manter o nosso equilíbrio. Eu digo sempre, marinheiro vem no terreiro sim para fazer a limpeza, vem para fazer uma grande faxina. Eles são espíritos alegres, divertidos, como eu já disse anterior, sempre com uma frase direta, objetiva: dança, brinca. Mas a nossa casa é assim, cada casa às vezes trabalha de uma maneira, e aí tá tudo certo. Mas ele nos ensina uma grande mensagem, marinheiro, é o equilíbrio, né? Ele chega cambaleando, parece que está bêbado, longe de imaginar que o marinheiro está bêbado. Ele está ali na energia, nas ondas de toda aquela coisa, a maroba do mar ali, toda aquela, está vários dias, né, navegando. E aí quando chega no terreiro é a nossa energia. E aí, na medida que vai se equilibrando o ambiente, ele vai ficando, como ele diz, ele mesmo, como diria Pai Joaquim, vai ficando aprumado, e aí ele vai trabalhando tranquilo. E como é difícil a gente manter o equilíbrio nas horas que a gente precisa, né? Manter equilíbrio dentro do terreiro é fácil, é tranquilo, todo mundo comunga da mesma fé. Manter o terreiro quando a gente está na festa, quando está tudo tranquilo em casa, é tranquilo. Agora, manter o equilíbrio quando as coisas saem do nosso formato, daquilo que a gente imagina que deve ser,
E aí a gente precisa assim como o marujá dos marujos, ter muito amor no coração, porque ele vem para o terreiro, todas as entidades, para nos esperançar, para trazer esperança no nosso coração, fazer com que a gente acredita, fazer com que a gente se desperte. Mas o seu Martim especialmente, e hoje a gente tem que falar dele, essa entidade, ele sempre traz algumas frases muito diretas, né? E ele vem brincando, e às vezes parece que é uma frase que não tem nada a ver, não tem nexo com aquilo que está acontecendo, com a gira, né? Quantas vezes ele chega, ele brinca, ele fala, o que você está fazendo aqui? Mas você sabe o que você está fazendo aqui? E aí ele fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Outra hora ele reclama, mas aqui não tem isso, não tem aquilo, onde eu estava tinha mais, aqui tem menos. E lembro de uma vez que ele chegou bem nitidamente e disse, você morreu? E aí eu fiquei assustado, falei, não, que eu saiba não. E de vez em quando ele fala isso para algumas pessoas, mas é sempre um despertar, é sempre trazer. Marinheiro é uma entidade sim alegre, mas eles têm uma força, porque trabalha muito na energia das águas, né? E aí quando a Patrícia lembra que o marinheiro também traz essa energia do amor, porque eles estão muito ligados às Iabás, tanto Oxum quanto Iemanjá, não tenha dúvida. Hoje, por desordem nossa humana, muitos dos nossos riachos não se tem mais a pesca, mas ainda quantas e quanta gente sobrevive graças às águas doces, a marujada ali trazendo o alimento para a família, para a comunidade, para as aldeias. Então quando a gente pensa em marinheiro, a gente vai pensar assim nas Iabás, vamos pensar em Omolu, e alguém poderia dizer, marinheiro trabalha com Iemanjá, na nossa casa a gente também sincretiza ele, traz ele junto com o Iemanjá, com essa energia de Iemanjá, por isso que a vela que está ali hoje é uma vela bipolar, azul e branca, a cor que está no altar, a cor dele, na nossa casa também, mas ele está muito próximo de Omolu, que é o senhor que trabalha no Grande Calungo, onde há a força de Omolu, senão o oceano, onde há a força de Obaloaê, senão o oceano. Então quando a gente fala de marinheiro, ele trabalha muito nessa energia de vida, morte, de início, de término, de fim, e eles trabalham muitas das vezes com essa energia leve, diferente, não é uma energia tão densa, e cada casa, de acordo com a doutrina da casa, ele tanto pode trabalhar quanto às vezes na direita, quanto na esquerda, não tem problema algum, ele vem para trazer a fazer o bem, trazer a cura, trazer essa força de equilíbrio que todos nós precisamos. Na nossa casa a gente sempre tem a festa do marinheiro, e aí como a gente não usa bebida alcoólica nos nossos trabalhos, às vezes de cura, de caboclo, ele vem muitas das vezes numa gira e vem junto com a esquerda, que é onde tem a cervejinha que ele gosta, né? Na nossa casa o caboclo não toma cerveja, e muitos terreiros trabalham com cerveja, o charuto, o caboclo da mata especificamente nunca usou, ele usa só a sálvia. E aí marinheiro pode vir sim na direita, por que não? Porque ele trabalha na luz dessa irradiação para nos elevar sempre. Ah, mas a esquerda trabalha então em outra frequência, a esquerda trabalha muito mais na nossa irradiação terrestre. Essa é a verdade, a energia ainda muito da matéria, os nossos sonhos materiais. Marinheiro luta muito com as energias dos espíritos que já foram, por isso que é muito comum e a gente deve pedir a eles no momento que a gente sente às vezes cansado, desanimado, sem equilíbrio, sem força. Quando a gente percebe uma energia estranha, até mesmo de espíritos desencarnados junto com a gente, eles são grandes socorristas, eles muitas das vezes vêm no término da gira para fazer a limpeza dos espíritos que ainda não foi acompanhado, não foi encaminhado, e aí ele vem e faz todo o seu bailado. Hoje, graças à clareza de todos nós, ser humano, e de nós umbandistas, muitas marujas também trabalham no terreiro, não só seu Martim, muitos marujos, né? Mas a gente tem também elas se manifestando e trazendo. E aí é sempre um dia de alegria, de energia, de força. E é só a gente pedir que ele traz esse amparo, não tenha dúvida disso. Quando a gente coloca lá a sua bebida, quando a gente faz a firmeza. E aí, para eles, eu posso fazer o pedido então para Marujo, que dia? Na nossa casa a gente sempre acende na segunda-feira, a gente oferece as bebidas na segunda-feira, mas você pode também oferendar no sábado, não tem problema nenhum. Marujo vai nos visitar a todo momento que a gente tem fé e que a gente precisa, você não tenha dúvida disso. A gente sempre pedindo, né, com todo o respeito que a gente tem, e a gente precisa rezar sim bastante, a gente precisa trabalhar, e todas essas falanges que trabalham na Umbanda são falanges
linhas, entidades, espíritos que quando encarnado, muitas das vezes, sofreram e passaram por várias situações de dificuldade, como diz o jovem, de aperreio, né? E aí hoje eles vêm porque eles têm já o conhecimento daquilo que a gente está vivenciando. Imagina você ficar dias, meses longe da família, nos mares, né, em busca do alimento para a família, você abandonar a filha, abandonar a esposa, você ficar às vezes sem uma alimentação adequada, meses, não é dias, e aí todo enfrentamento, enfrentar, quando a gente diz materialmente as ondas, as grandes tempestades, mas e as tempestades emocionais? Ter essa condição de desbravar, de alavancar, então quando você precisa, né, de fortalecer os seus laços e de você ter esse equilíbrio a resistir à ausência, porque muitas das vezes a gente precisa estar ausente também da família, de pessoas que a gente ama, muitas das vezes a gente passa por inúmeras tempestades, conflitos internos, e pode ter certeza que eles vão trabalhar com o nosso coraçãozinho nos ajudando.